Fala galera da torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área, hoje para deixar você informado a respeito do mercado da bola no São Paulo. Você vai conferir uma lista de 11 atletas que podem sair do São Paulo no meio do ano, na janela de julho, em caso de uma não renovação com o São Paulo Futebol Clube. Jogadores que têm um contrato até 31 de dezembro de 2022 e jogadores que têm interesse do São Paulo, que têm funcionalidade e utilização do Rogério Ceni. Outros jogadores não são tão bem quistos assim pelo Rogério e podem deixar o São Paulo. Neste vídeo você vai conferir as informações do mercado da bola aqui no Turbina Tricolor. Para isso nós vamos abrir o Transfer Market e eu gostaria que você acompanhasse comigo até o final. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as informações da maneira que o Turbina Tricolor traz aqui para você. A sua inscrição é de extrema importância para este canal e o seu like também. Então, se você puder nos ajudar, nos ajude, deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua participação, contribuição e disponibilidade de tempo. Análise do elenco do São Paulo. Nós vamos conferir agora a lista dos jogadores que têm aí o contrato até 31 de dezembro de 2022 e jogadores que podem deixar o São Paulo no meio do ano, né? Vamos conferir as informações. Thiago Volpi até 2023 não tem um contrato, não está em fim de contrato, mas tem algumas propostas pelo Thiago Volpi dos times do México, né? Mais uma vez, a suposta especulação aí do time do México atrás do Thiago Volpi, ele pode deixar o São Paulo no meio do ano, mas não tem nada concretizado. O Jandrei chegou pelo São Paulo sem custo, vai até 31 de 12 de 2023. O São Paulo ainda tem interesse com o jogador, então é o jogador titular agora do gol do São Paulo, não deve sair, deve cumprir o contrato. Thiago Couto tem o contrato até 30 de 6 de 2022. Nós não sabemos se há alguma conversa mais quente, né, em relação ao Thiago Couto. O São Paulo que tem mais duas opções como goleiro: Lucas Perry, que está emprestado, e também o Jung, goleiro que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi integrado ao elenco principal e deve servir para esse time do Rogério Ceni, né? Então, mais um goleiro aí que talvez não fique no São Paulo. Nós vamos aguardar para trazer notícias concretas se houver alguma coisa oficial. O Léo, o lateral zagueiro do São Paulo, vai até 2024, tá muito bem servido ali, né, no São Paulo Futebol Clube. O Arboleda teve contrato também renovado até 2024. Diego Costa, que é o zagueiro titular do São Paulo no momento, tem o contrato até 31 de 12 de 2022 e pode deixar o São Paulo na janela do meio do ano. Tem um valor de mercado até que interessante, 2,5 milhões de euros, né? 2,500 mil ali, né? É um mercado até que interessante para o Diego Costa, um jogador jovem, né? Apenas aí 22 anos e tem sido utilizado pelo Rogério Ceni, né? Tem jogado bastante, tem sido importante nesse time do Rogério. E o São Paulo tem uma conversa com o Diego Costa, né? Tem ali uma conversa com o seu empresário, o Hugo Garcia, que é o empresário do jogador. Atualmente ele ganha cerca de 70 mil reais nesse time do São Paulo e a conversa é para que suba para 200 mil reais, além de algumas outras bonificações, né, na carreira aí do jogador, um pouco mais de valorização, né? Tem todo um trâmite para ser conversado, né? Vamos torcer para que ele renove o contrato com o São Paulo, porque tem sido importante aí nesse time do Rogério Ceni. O Lucas Beraldo chegou ao São Paulo pela base, né? Vai até 2024. O Valse, o jogador do São Paulo também que teve várias lesões, cirurgias, ficou cerca de 2 anos e meio parado, né? Agora volta aos trabalhos a campo. É um jogador interessante, tem uma boa estatura, como é pedido pelo Rogério Ceni, e ele tem o contrato até 31 de dezembro de 2022. Um valor de mercado muito baixo, de 1.200.000 euros. Ele pode aí ter o contrato renovado com o São Paulo. O São Paulo tem interesse no jogador e ele deve ficar. Deve ter ali uma conversa de renovação com o zagueiro Valse. Miranda. O Miranda tem contrato até 31 de dezembro de 2022, um valor de mercado de 600 mil euros. Interessante o jogador para o São Paulo pela experiência,
mas não vem sendo utilizado pelo Rogério Ceni, né? Então pode ser que o Miranda deixe o São Paulo até mesmo numa janela do meio do ano, se chegar alguma proposta para o jogador. O Miranda deve caber em vários clubes aí, tanto da Série A como da Série B. É um jogador interessante, né? Mas no São Paulo, infelizmente, o Rogério não conseguiu utilizar o Miranda, que é craque, né? Que é ídolo da torcida. Tomara que o Miranda consiga recuperar a boa forma e possa se encaixar aí no time do São Paulo. Nós gostaríamos de ver mais o Miranda no São Paulo, ou até encerrar a carreira aí como um sinal de respeito, né? De honra ao clube formador. O Wellington, lateral esquerdo até 2024. Outro que pode sair em 2022 é o lateral esquerdo artilheiro, o Reinaldo. Então o Reinaldo, que tem contrato até 31/12/2022, pode deixar o São Paulo no meio do ano por um pré-contrato, né? Geralmente a janela do meio do ano, que abre ali em julho e agosto, vai ser um pouquinho mais curta nesta temporada. Então o Reinaldo pode deixar o São Paulo se não houver nenhuma renovação. O valor de mercado aí do Reinaldo é muito tranquilo, né? 1.800.000 euros. É um valor muito barato, se for ver, mas o jogador que também já é um pouco experiente, 32 anos, né? Pode deixar o São Paulo. O São Paulo do Rogério Ceni, que vem utilizando na lateral esquerda o Wellington e também o Léo. Então, o Wellington tem algumas sondagens de alguns mercados da Europa, né? Alguns times de Portugal já fizeram aí sondagens sobre o Wellington. Então, se caso chegar alguma proposta para o Wellington, o Reinaldo deve ficar. Mas eu acredito que o Rogério Ceni não vai querer contar com 3 jogadores para a mesma posição, né? Porque o Léo, geralmente, ele é utilizado pela lateral esquerda, o Wellington pela lateral esquerda e o Reinaldo também, né? Então, é muito jogador para uma posição só, uma posição tranquila, se for ver. Não tem muitas lesões, não tem muitos cartões vermelhos, não é uma posição que precise, né, de mais jogador como zagueiro, por exemplo. Então, provavelmente, talvez aí o Reinaldo não fique no São Paulo. Outro jogador que deve deixar o São Paulo é o Igor Vinícius, o lateral direito, né, que veio aí para o São Paulo, chegou em 2020, tem contrato até 31 de dezembro de 2022, o valor de 2 milhões de euros, né? O lateral direito do São Paulo, o camisa 2, que não deve ser renovado pelo São Paulo. O São Paulo, para a lateral direita, tem vários jogadores à disposição. Tem o Rafinha, chegou do Grêmio recentemente, ainda tem o Natan, que foi emprestado ao Coritiba, que é um jogador da base muito interessante, que veio de formação do São Paulo, então é interessante ter a renovação e a volta do jogador na próxima temporada. E além disso também tem o João Moreira, o jogador de 18 anos que atua pela lateral direita. Então o São Paulo que tem 4 jogadores para a posição, 3 estão no clube e 1 está emprestado. Então provavelmente o Igor Vinícius, na minha opinião, é o 4º lateral direito do São Paulo, né? Seguindo uma escala de habilidade, de competência técnica. Rafinha, o Natan, depois o Moreira e depois, por último, o Igor Vinícius. Então, na minha opinião, eu não renovaria com o jogador. Quando chegar ao final do contrato, tchau e benção, né? Boa sorte para o Igor Vinícius. Jogador aí, ó, o João Moreira tem contrato até 2024, fica no São Paulo. O Rafinha tem contrato até 31/12/2022 e pode ser renovado pelo São Paulo, jogador que veio do Grêmio, né? Então, tomara que o São Paulo consiga renovar o contrato com o Rafinha. Tem sido o lateral direito mais importante do São Paulo. Outros jogadores que podem deixar o tricolor, alguns aqui só em 2023, mas que podem sair por tipo de venda, né? Não por fim de contrato. Pablo Maia e Luan são 2 jogadores que têm muito assédio, né, de times do exterior. Pablo Maia e Luan recentemente aí sondados por clubes, né, de Portugal, Estoril, Sporting. Já foram aí clubes que se tiveram, né, demonstraram interesse pelos jogadores. Talvez podem aí chegar propostas por Pablo Maia e Luan, até mesmo do Ajax, né? O São Paulo que tem um bom relacionamento com esses clubes. Andrés Colorado chegou,
tem um contrato até 31/12/2022, já tem o interesse do Rogério Ceni, pode ser que fique no elenco, né? Tenha uma renovação de contrato. O Gabriel Neves, que é um jogador não utilizado pelo Rogério, 31/12/2022, pode deixar o São Paulo até mesmo na janela do meio do ano. Clubes da Argentina já demonstraram interesse pelo futebol do Gabriel Neves, então, como ele não tem atraído muito os olhos do Rogério Ceni, pode deixar o São Paulo aí por fim de contrato, né? O São Paulo que não vai fazer a compra do jogador, cerca de 8 milhões de reais para ficar com o Gabriel Neves. Rodrigo Nestor deve ficar até 2024 se não for vendido. Patrick até 2023. Thales Costa 2024. E aí você tem Igor Gomes 2023, Gabriel Sara 2024, Nicão até 2025, o Nicão, hein? Nicão vai precisar mostrar muito mais, hein? Depois 2023, Alisson 2024 e Jonas Toró, que deve deixar o São Paulo também, né? 31/12/2022. Tem interesse aí do clube, né, de Série A, o do Santos, já mostrou interesse pelo Toró, vários outros clubes aí. Ele pode assinar um pré-contrato na janela do meio do ano. Seu contrato vence em 31/12/2022, cerca de 1,5 ali, milhões de euros, né? 1.500.000 aí para ter o contrato do Toró. Mais um jogador que pode deixar o São Paulo. Outros jogadores até 2024, o Caio e o Marquinhos com renovação até 2024 e o Rigoni, que também está emprestado ao São Paulo, tem o contrato aí até 31/12/2024. Pode ser que o São Paulo venha querer comprar o Rigoni, mas ele não tem sido utilizado pelo Rogério Ceni. Então, se o São Paulo não fizer a compra aí no final do ano, ele pode deixar o tricolor. Éder, né? Chegou de graça, tem o contrato até 31/12/2022. É um jogador que vem sendo utilizado pelo Rogério Ceni, já experiente, de 35 anos. Cabe em qualquer clube da Série A como uma opção de banco, né? Para jogar ali como segundo atacante ou ser um reserva aí de qualidade. E no São Paulo ele tem atuado muito bem, alguns jogos entra bem, outros não, né? Tem sido bem utilizado pelo Rogério Ceni. Pode ser que o São Paulo renove um pouco mais ainda o contrato do Éder. Jonathan Calleri, talvez a maior e a melhor contratação do São Paulo na última temporada. O atacante tricolor que tem vários gols já marcados, né? É de extrema importância para o ataque do Rogério. Veio daquele grupo de empresários do Clube Maldonado. Tem o contrato até 31/12/2022, cerca de 4 milhões de euros aí o contrato para ter o Calleri em definitivo, cerca de 16 milhões de reais que o São Paulo teria que gastar para ter o jogador. Nós não sabemos se o Calleri vai ser comprado pelo São Paulo, mas tem no contrato dele um gatilho de renovação e compra obrigatória se ele conseguir atingir uma porcentagem na atuação, né, do time, né? Se ele conseguir jogar bastante, cerca de 60% na temporada, ele já praticamente vai ter o seu contrato obrigatoriamente renovado, né? E a busca pela compra do jogador. Agora o São Paulo que vai ter que desembolsar para ter o Calleri, que é um jogador extremamente importante. Luciano, talvez o mais querido da torcida nesta temporada, o jogador que tem contrato até 31/12/2022, também pode deixar o São Paulo no meio do ano, tá certo? Lembrando que o Luciano já foi até mesmo falado pelo Belmonte em entrevistas coletivas que tem uma conversa com o Luciano e ele pode ter o contrato renovado com o São Paulo até 2024. O jogador não vem sendo utilizado pelo Rogério Ceni e o medo da torcida é que o Luciano não queira ficar no São Paulo porque não está sendo utilizado, né? Então, o São Paulo que tem Calleri, Éder e Luciano na frente como jogadores mais parados, vai ter que buscar aí uma forma, né, para conseguir renovação desse contrato do Luciano, que pode deixar o São Paulo no meio do ano se não houver uma renovação logo, né? Clubes estão interessados no Luciano e a gente vai aguardar aí para saber o fim desse imbróglio financeiro, essas conversas entre Luciano e São Paulo que ainda não conseguiram chegar a um denominador comum, né? Os caras ainda não se entenderam.
Outro jogador que tem um contrato aí com o São Paulo até 2024 é o Juan, o atacante da base, que não deve deixar o São Paulo, não deve despertar interesse para venda, né, como alguns outros jogadores da base. Mais informações eu trago para você a respeito do São Paulo Futebol Clube. No final desta segunda-feira eu trago um boletim informativo para falar sobre o treino do São Paulo nesta segunda-feira e das informações também do mercado da bola, do São Paulo. Confira tudo aqui no Turbina Tricolor. Um forte abraço, meu agradecimento a você. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, aonde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista. Valeu!